A profecia de Malaquias ocupa-se do povo trazido do cativeiro de Babilônia e é muito importante na medida em que mostra o estado moral desse povo após o seu regresso. Os últimos versículos terminam, evidentemente, o testemunho do eterno Deus ao povo até a vinda daquele que devia separar o caminho do Senhor, ou melhor dizendo, preparar o caminho do Senhor. Numa palavra, até a vinda de João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João, e Malaquias é o último desses profetas, pelo próprio conteúdo e pela natureza do seu testemunho. O grande princípio moral que o livro apresenta é insensibilidade do povo ao que o eterno Deus era para ele, para o povo, e a sua iniquidade a respeito do Senhor. É a sua falta de consideração por Deus, o seu desprezo pelo eterno. Essa insensibilidade, infelizmente, tinha chegado a um tal ponto que, quando os atos de desprezo eram apresentados à sua consciência, eles não viam ali nenhum mal. Todavia, isso não alterava os desígnios nem os planos de Deus, embora tenha podido acarretar a maldição sobre aqueles que assim se tornavam culpados. Veja esse assunto nos capítulos 1, versículo 2 e o versículo 6, no capítulo 2, versículo 14, no capítulo 3, versículo 7 e versículo 13. Malaquias distingue também o remanescente e o que devia caracterizá-lo, anunciando o julgamento dos malfeitores e o apelo de Deus para trazer ao arrependimento aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Ministério que estabeleceria a ordem moral nos corações dos pais e dos filhos, essas relações de manutenção e do exercício de que decorria a ordem e a paz segundo Deus sobre a terra, e é desta ordem que Deus se ocupa aqui. No começo da sua profecia, o eterno Deus põe à frente a sua afeição por Israel, afeição tão desprezada, infelizmente, por um povo ingrato, mas tão demonstrada pela sua eleição, desde o princípio. Embora mostrando a triste ingratidão do povo, o Senhor persevera nos seus próprios pensamentos. Abençoará Israel e julgará Edom, seja qual for o seu orgulho. O pecado de Israel e a sua insultante indiferença no serviço de Deus são verificados, note os versículos 6 a 10, e isto dá ocasião a uma outra expressão da graça, a revelação do nome do eterno Deus entre as nações. Assim, a eleição de Israel e a misericórdia com os gentios são estabelecidas, apesar do pecado do povo, agora restabelecido. Os versos 12 a 14, estamos pensando ainda no capítulo 1, assinalam também os seus delitos a respeito do Senhor e o desprezo da majestade do Senhor. No capítulo 2, versículos 1 a 9, é proclamado o estado decaído dos sacerdotes que deveriam ter sido os depositários fiéis dos pensamentos e dos caminhos de Deus. Os versículos 10 a 12 assinalam a falta de respeito por seus pais e as suas relações íntimas com os idólatras. Os versículos 13 a 16, a leviandade com que praticavam o divórcio, segundo seus caprichos. Mas o eterno Deus ia voltar. Ainda aqui reencontramos a primeira vinda do Senhor, ligada com o pleno efeito da segunda. João Batista é anunciado para preparar o seu caminho, o caminho do Senhor, e em seguida viria o anjo da aliança, tão desejado por eles. Mas isto seria em julgamento, para purificar o povo e tirar do seu meio toda a mácula. Então, as dádivas oferecidas a Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, serão ofertas de justiça, mas todos os malfeitores serão julgados, porque Deus não mudava, nem em graça, nem em justiça.
É o que, ao fim e ao cabo, assegurava a existência de Israel, fosse ele o que fosse, que ele voltasse, que o povo voltasse, pois o Senhor e o Senhor, pois que ele, o povo, voltasse para o Senhor e o Senhor voltaria para o povo. Mas o orgulho de Israel manifesta-se francamente e pergunta em que deviam ele voltar, em que devia o povo voltar para o Senhor. E então os seus pecados acerca das ofertas e das ordenanças são verificados. Porém, mais uma vez, a graça se revelaria e o povo se o povo se convertesse do seu afastamento prático de Deus, precisava apenas de voltar para o Senhor e fazer a experiência da bondade do Senhor. No meio do orgulho do sucesso aparente do malfeitor, o remanescente é distinguido por uma aproximação de interesse mútuo fundada entre aqueles que nela participavam, no temor comum do eterno Deus. Falavam entre si dessas coisas, na sua aflição. O eterno Deus tinha isso em consideração e anotava tudo no seu livro. No dia em que ele, Deus, ajustasse tudo aquilo que tinha de mais precioso, eles estariam lá. Depois discernir-se-ia e seria discernido bem entre o malfeitor e o justo, entre aquele que servia a Deus e aquele que não servia, porque viria o dia que havia de queimar como um forno. Os orgulhosos e os maus seriam como a palha, mas para aqueles que temessem o nome do Senhor, o sol de justiça se ergueria. Já não seria triste noite de trevas, de aflição e do reino do inimigo, mas sim o dia em que Deus faria brilhar a luz do céu pela presença do seu Filho, pelo reino do seu bem-amado sobre a terra. Pela manhã, os homens retos dominarão sobre eles, porque esse tempo é o tempo de julgamento, e os maus serão como cinza sobre a planta de seus pés. Note-se que tudo isto é em relação com a autoridade do eterno Deus e as suas dispensações para com Israel e com a conduta de Israel como povo para com seu Deus. O que concerne à primeira vinda de Cristo e as suas consequências para Israel não se encontra aqui. João Batista é-nos apresentado como mensageiro perante o Eterno, que é o próprio Cristo, sem dúvida, mas é considerado como vindo como o anjo da aliança, chegando ao seu templo subitamente e pondo tudo em Israel à prova do fogo do seu julgamento, a fim de que a oferenda de Judá seja agradável ao Eterno, como nos dias da antiguidade. As faltas assinaladas são as faltas do povo trazido de Babilônia, cometidas contra o eterno Deus. Os gentios e os seus impérios também se não encontram aqui. Tudo se passa só entre Israel e o Eterno, o Deus de seus pais, desses tempos antigos, entre o povo amado e Deus e o Eterno que o ama. O que o Senhor nunca suportará são deuses estranhos. A sua aliança era com Levi e com os sacerdotes, cujos lábios deviam guardar o verdadeiro conhecimento do eterno Deus. Não há mesmo rei, salvo que o eterno Deus é o seu rei, cujo nome é tremendo entre as nações. O povo é, enfim, intimado a voltar à lei de Moisés, dada em Horebe, para todo Israel. O profeta apresenta-nos o invariável amor do eterno Deus pelo povo, que congregou à sua volta em Horebe, ou seja, à volta de Deus. O povo se congregou em volta do Senhor em Horebe. A sua discussão, a discussão de Deus com ele, por causa dos seus pecados. A distinção de um remanescente fiel e o envio de um mensageiro antes da execução do juízo. Israel é considerado como tal nas suas próprias relações com o Senhor,
e tendo regressado do cativeiro, espera o julgamento do seu Deus, que envia o seu mensageiro para o advertir. Tudo é dito quanto ao envio de João Batista, mas Israel não tinha ouvidos para ouvir, e tudo ficou suspenso. O cumprimento perfeito e completo só será retomado no fim, quando essa outra gloriosa obra de Deus a respeito da Igreja tiver alcançado o seu pleno efeito. A paciência de Deus tem sido grande para com Israel, porque depois de ter rejeitado o seu filho e de o ter crucificado, ainda lhe enviou por intercessão desse mesmo bem-amado Salvador, já sobre a cruz, uma mensagem por intermédio de Pedro, que se eles se arrependessem, o Cristo que eles tinham crucificado e morto voltaria. Mas os seus chefes eram mais que surdos a uma tal bondade de Deus, e a sua casa ainda hoje continua vazia e adornada. Por fim, Elias, cuja missão era fazer voltar um Israel apóstata, tem tido abandonado o eterno que tem tido esse Israel apóstata que tinha abandonado o eterno Deus. Então Elias, essa é a missão de Elias, quer comprometer este povo e reconhecê-lo em verdade, isto pela soberana graça de Deus. Mas em relação com a lei e com o monte de Horebe, aonde ele, o povo, foi depor o fardo da sua função, ou melhor dizendo, aonde Elias foi depor o fardo da sua função de profeta como inútil por causa da incredulidade do povo. Elias cumprirá com efeito a sua missão antes do grande e terrível dia do Senhor, para que a maldição de Deus não caia sobre a terra dileta, no dia em que definitivamente cumprir os seus julgamentos. É por isso que João Batista é apresentado como sendo Elias, se Israel tivesse podido recebê-lo. Ele respondia ao primeiro verso do capítulo 3, mas, ao mesmo tempo, é dito que ele não era Elias, porque efetivamente não cumpriu o que é dito no capítulo 4, versículos 5 e 6, compare este assunto com Lucas capítulo 1, versículos 17 a 76, o versículo 17 e o versículo 76. A profecia dirige-se à consciência daqueles que viviam no tempo em que ela foi comunicada. Note os versículos 3 a 10. E mostrando que, no fim desse tempo, Israel seria posto à prova pela missão da graça, passa aos últimos dias, nos quais Deus manifestaria o seu infinito amor pelo seu povo e a sua justiça contra o mal, separando para si mesmo um remanescente que seria abençoado e executando o julgamento contra os rebeldes. Os gentios e mesmo as relações do seu povo com Cristo, vindo como homem à terra, são deixados de lado aqui. Temos assim três assuntos distintos nestes três profetas depois do cativeiro, formando os três ao mesmo tempo um conjunto. Em Ageu vemos a graça com o remanescente regressado, o Espírito de Deus atuando ainda no meio deles, e isto em relação com a casa e o culto do Eterno, ou seja, o templo. A sua última glória seria maior do que a primeira. O trono dos reinos será derrubado, e Zorobabel, ou seja, Cristo, será como um selo na mão do Eterno Deus. A paz será derramada em Jerusalém. Zacarias abarca dois pontos. Primeiro, os impérios das nações e os caminhos providenciais de Deus para com Israel, ou seja, os tempos dos gentios. Jerusalém é reconhecida, mas julgada por Deus e marcada como sendo babilônica no seu verdadeiro caráter, mas no fim, o renovo, ou seja, o Senhor Jesus, substitui o jejum por coroas para com os fiéis, estando Babilônia já julgada, e aqueles que andam dispersos vão vir e construirão
e construirão no templo do eterno Deus. Desde o capítulo 7 até ao fim, trata-se, isto nós estamos pensando em Zacarias, agora nós falamos um pouquinho sobre Ageu, agora estamos falando sobre Zacarias, então, desde o capítulo 7 de Zacarias até o fim, trata-se das relações de Israel com Cristo, assim como da sua rejeição e das consequências dessa rejeição no julgamento. Mas apesar de tudo, o eterno Deus, como muitas vezes o temos feito notar, julgará definitivamente todas as nações congregadas contra Jerusalém. O remanescente será trazido ao arrependimento, e Jerusalém será santificada ao Senhor, e os estrangeiros já não a macularão. Finalmente temos Malaquias, que estamos estudando o livro, mas resumidamente o que ele trata, ele nos desvenda o estado em que caíram os judeus, desprezando tão depressa tudo o que era agradável a Deus, indiferentes e insensíveis à violação de todo o sentimento de justiça. Depois a separação prática daqueles que temiam o eterno Deus e a vinda do Senhor em julgamento e em libertação. Enquanto esperam, encontramos a chamada à autoridade da lei e o anúncio da vinda de Elias, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, para fazer voltar em graça os seus corações para o caminho da paz. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.